28 de junho, Paulo, na prisão, anima os Efésios. Está em Efésios 1:1. Diz assim: vocês, Efésios, são fiéis e santos. Então a vocês graça e paz. Veja, alguém que estava sofrendo na prisão, e pelo jeito já fazia muito tempo que estava na prisão, muito tempo que não via os Efésios. Ele diz que vocês são fiéis e santos. Efésios 1:1. Efésios 1:2 diz: vou estar informando a vocês tudo o que faço e o que acontece comigo. E enviei Tíquico para vos informar e para vos consolar. Que amor que ele tinha pela igreja de Éfeso, né? Todas as igrejas. Mas essa igreja aqui era uma igreja difícil, né? Eram pessoas difíceis de se converter e converteram. E em Efésios 6:21-24 diz: tenham amor com fé, vocês que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que o livro, a carta aos Efésios, não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas a própria epístola reivindica Paulo como seu autor. A maioria dos cristãos aceitam Paulo como o autor aos Efésios. E com razão, não é? Embora sendo Tíquico aquele que levou a carta de Paulo, porque ele estava preso, aos Efésios. Paulo tinha uma preocupação. Qual seria o efeito do aprisionamento dele, de Paulo, sobre os crentes em Éfeso? Efésios 3:13 mostra isso. E aconselha: peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ele estava preso, não era gostoso estar preso. Pois nisso está a vossa glória. Isso mostrava, para não ficar desfalecendo, desanimando, porque Paulo estava preso. Porque, afinal de contas, Paulo era só um instrumento de Jesus Cristo. E lá em cima, ele diz que, lá no começo, ele diz que eles, os Efésios, tinham fé e amavam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a glória em não desanimar era para Jesus Cristo, a glória deles, que mostrava que Paulo não era tudo para eles, mas Jesus Cristo era tudo para eles. Paulo queria dizer isso. Não coloque a mim como o mais importante. Não coloque a mim como aquele que sofre por causa do evangelho e vocês lamentam. Não. Jesus sofreu por vocês, muito mais do que eu estou sofrendo aqui na prisão. Outras cartas que Paulo escreveu da prisão era aos Colossenses, Colossenses 4:7. E também a Filemon, Colossenses 4:8. Além disso, parece ter passado um bom tempo desde que o ministério de Paulo em Éfeso tinha sido realizado.
Efésios 3:1. Ele deve ter escrito Efésios na prisão em Roma por volta do ano 62. Na carta, Paulo dá poucos detalhes sobre a situação de seu público em Éfeso, porque ele não sabia. Ele estava preso já há algum bom tempo. Seu discurso abrange um grande espaço de tempo, começando com as decisões divinas que foram tomadas antes da fundação do mundo, de salvar a humanidade, Efésios 1:4, e reflete amplamente sobre grandes temas da salvação oferecida por Jesus Cristo. Vocês percebem que Paulo ali na prisão não chama atenção para si, mas dirige seu público para Jesus Cristo. Com isso, a carta exibe um estilo literário nobre, com frases longas, expressões repetitivas, que é típico de quem está ensinando, e metáforas desenvolvidas, dando um sentido de que, facilitando o ensinamento que ele estava mostrando. Paulo usou esse estilo de literatura em outro lugar, por exemplo, carta aos Romanos 8:31. Contudo, isso foi concentrado em Efésios, essa linguagem rebuscada, né? Caprichada, detalhada, ele usou com mais critério escrevendo aos Efésios. E apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, de oração e de adoração. Considerando que ele estava preso, é algo admirável. Efésios 1:3 até o 14. E também em Efésios 3:14. E apresenta passagens cuidadosamente trabalhadas e altamente retóricas. Por exemplo, Efésios 4, 5 e 6. Mostrando que ele não estava triste, desesperado, depressivo ali na prisão. Ele não estava contrariado. Ele não estava de mal com Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Ele aceitou aquela situação que era necessário, não que ele entendesse a necessidade daquilo. Ele queria estar pregando, convertendo as pessoas, mas se Jesus Cristo, que está no comando da vida dele, achou por bem permitir tudo isso, então ele só tinha a agradecer a Deus, porque de alguma forma ele estava também ajudando na pregação do Evangelho daquela forma. De que forma Deus está encaminhando você para pregar o Evangelho? Talvez seja uma forma que você não esteja entendendo, que você acha que de outra maneira seria melhor. Mas lembre-se que Deus está no comando de tudo. Ele sabe tudo que vai e que pode acontecer. E vai te usar, se você assim permitir, da maneira que Ele enxerga e não aquela maneira que você entende. E assim você glorificará a Deus com fé em amor.